Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde, sempre agradecendo a você, sua participação, sua presença, seus e-mails, lembrando do nosso e-mail doutor@biomedicosaude.com.br e também no nosso portal www.biomedicosaude.com.br e ainda o nosso canal Biomédico no YouTube, Doutor Biomédico, onde você pode assistir esse e todos os outros programas. Nós já estamos há 6 anos aqui na TV FIB, há 6 anos gravando Vida e Saúde, com muito amor, com muito carinho e espero também com muita satisfação da sua parte. Hoje nós vamos falar sobre a cerveja artesanal e a saúde, isso mesmo, mais uma vez, vamos falar aqui sobre a cerveja artesanal, sobre a saúde, de como a cerveja, claro, sempre lembrando, bebido, né, sendo tomada de forma moderada, pode agregar saúde, qualidade de vida a você. Para isso estamos aqui com o Marcelo Silva Ferreira, nosso amigo Marcelo. Marcelo, obrigado pela presença, Olá, pela Luiz. participação. Agradeço. Marcelo Silva Ferreira, Marcelo Ferreira, professor químico industrial, mestre em química, consultor ambiental, professor universitário, empresário, especialista em cerveja artesanal, com vasta experiência em controle de qualidade, análise de alimentos e bebidas, ainda na indústria cervejeira, químico responsável, né, por empresas no Conselho Regional de Química e também proprietário da marca Arte Barroca Cerveja Artesanal. Marcelo, começando hoje sobre saúde. A cerveja, em geral, bebida com moderação, pode fazer bem à saúde? Pode. Cerveja artesanal, ela pode trazer uma série de benefícios para a saúde. Principalmente artesanal, então. Sim, principalmente artesanal. Os trabalhos que são divulgados com essa relação cerveja e saúde são à base de cervejas artesanais. Certo. Porque é a cerveja artesanal que vai lhe propor uma série de substâncias químicas na sua composição. Substâncias que vão ser oriundas justamente de um processo que é artesanal com matéria-prima específica, né? Ou seja, matéria-prima natural sem química. Então, quando eu digo sem química, é sem substâncias exógenas, aditivos químicos. Conservantes, tá? seria isso? Conservantes, antioxidantes, enfim. Então, a presença de compostos antioxidantes, compostos fenólicos, a presença de minerais como cálcio, magnésio, a presença de proteínas, vitaminas, essas substâncias já foram temas de pesquisas no mundo todo, né? Países como Finlândia, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, Alemanha, China. Bacana. E os estudos apontaram para que pessoas que têm o hábito de consumir moderadamente ou que foram forçadas até mesmo por parte de pesquisa a serem cobaias para esses trabalhos, tiveram redução de riscos de doenças cardíacas, né? Melhor funcionamento do sistema renal, reduziu-se, né, de acordo com estudos da Finlândia, o risco de Alzheimer, né, analisando crânios de pessoas que bebiam cerveja moderadamente. Comprovado. Tudo comprovado, desde sempre destacando de modo moderado. Moderado. Tá? Inclusive algumas cervejarias, empresas nacionais ou multinacionais apelam também para que se tenha um consumo moderado. Tá? Perfeito. Você sabe por quê, Luiz, um consumo Não sei, moderado? por favor. Porque se você consumir a cerveja de uma maneira totalmente descontrolada, ao longo do tempo você pode ter menos consumidor, devido aos problemas de saúde, aos riscos e os malefícios que ela Quer oferece. dizer que o fundo comercial também perdura. Exatamente. Bacana. Se você consumir cerveja diariamente todo dia, A tendência é que você consuma mais por um período maior. período maior, claro. Esses trabalhos são tendenciosos para isso e apontam que essa quantidade diariamente é em torno de 2 latinhas, né? Uma caneca de 500 ml, correto? Bacana, É pouca fantástico. coisa também, né? Fantástico. Falando ainda dentro, né, dessa questão da saúde, é sempre muito importante, o programa Vida e Saúde, como eu citei aqui e venho citando, nós estamos completando o nosso 6º ano de gravação, de apresentação do programa Vida e Saúde. Para nós é sempre uma satisfação muito grande fazer parte dessa equipe aqui na TV FIB, fazer parte dessa história da TV FIB, aqui em Bauru e região. E o que a gente sempre destaca é a questão da saúde, é agregar valor, é buscar qualidade de vida a essas pessoas para que elas tenham, quanto mais informação, mais elas possam ter essa opção de ter a sua qualidade de vida, de agregar valor. Marcelo, voltando na nossa cerveja artesanal, né,
A cerveja artesanal ou industrial, que diferença tem essas cervejas? Tá, eu vou relacionar até com a saúde, tá? Por Essas favor. duas cervejas. Porque assim, quando você me pergunta cerveja artesanal ou industrial, as duas cervejas são excelentes, Perfeito. tá? A cerveja industrial, ela te passa uma sensação de refrescância, é uma cerveja bem mais leve, né? Enquanto que a cerveja artesanal, ela é uma cerveja mais Encorpada? complexa, encorpada, composta de mais É malte, é mais... uma, como é que eu posso dizer, se me permite, só para acrescentar, é uma erupção de sabores, Exato, ela te tem um paladar muito mais rico, né? Isso. A cerveja industrial, ela te satisfaz na sede, mas talvez ela não te satisfaça no paladar igual a cerveja artesanal. Bacana. Agora, as duas cervejas são muito boas. Perfeito. Acontece que elas estão num contexto hoje de momentos gastronômicos diferentes, tanto é que a cerveja artesanal vem sempre aí relacionada à gastronomia, à harmonização com certos pratos, e a cerveja industrial é a que domina o nosso mercado há Isso. muito tempo atrás, né? Desde tempos aí onde o mercado ficou nas mãos concentradas de poucas empresas. Então, continua tendo seu espaço claramente, né? Bacana. Marcelo, tem legislação específica para cerveja artesanal? Questão da lei da pureza alemã, por exemplo, que a gente sabe que é um dos carro-chefes da cerveja, né? O que esta lei sempre... por que ela está sempre associada às cervejas puro malte? Né? Primeiro, quero que você fale um pouco da legislação, se existe uma legislação para a cerveja artesanal e o que seria essa lei de pureza aí, por que ela está sempre associada, por favor? Tá, é um assunto complexo, porque assim, o Brasil caminha para ter uma legislação específica, mas caminha de modo lento, na minha opinião, para ter uma legislação específica para a cerveja artesanal. Não tem. Não tem ainda? Não tem. O Brasil tem uma lei federal de 1994, a lei 89/18, se eu não me engano, que é para bebida. Essa lei também dá competência ao MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para fazer para elaborar todo esse critério de classificação, inspeção, normas administrativas, fiscalizadoras, produção, comércio da cerveja. Então, quando ela cita a bebida como um produto industrializado, no seu estado líquido para o consumo humano sem finalidades terapêuticas. Perfeito. Então, ela abrange o termo industrializado, não artesanal. Não artesanal. Exato. Então, nós não temos uma legislação específica para a cerveja artesanal, da onde essa questão que eu disse no início, o Brasil caminha, existe uma lei na Câmara, está tramitando na Câmara desde 2013, aliás, para que se defina como cerveja artesanal a cerveja produzida até um volume de 30 mil litros por ano. Porém, tem cervejarias, micro cervejarias, como queiram, que já produzem 50 mil litros há mais de 4 anos, 5 anos atrás. Então, essa lei já sai um pouco lenta, falha, né? E a questão da pureza alemã? Aí seria o padrão de qualidade? Então, tudo é uma questão de momento. Essa lei da pureza alemã, ela já existe há muito tempo. Essa lei da pureza alemã é de 1516, Duque Guilherme, da Baviera, Alemanha. Provavelmente deve ter tomado alguma bebida, uma cerveja que não tenha gostado. E aí ele instituiu essa lei onde a matéria-prima teria que ser malte, água, lúpulo. Nem fermento, levedura tinha na época. Ela veio ser incluída nessa lei posteriormente com a tecnologia adquirida, né? Então, essa lei da pureza alemã, ela ganhou muito espaço no nosso país. Praticamente, eu vou colocar aquele artigo de 2012 que os professores, né, os pesquisadores da USP, divulgaram que as nossas cervejas elas têm até 45% de material que não é malte, utilizam-se uma outra fonte de amido. Arroz e milho, por exemplo, né? Perfeito. Então, olha para você ver, tudo é uma questão de momento e de exploração de mercado. A cerveja artesanal, legalmente, é uma cerveja que não deve ter aditivos químicos. Entendi. Uma cerveja que é puro malte, é o mercado atual, é uma cerveja que ninguém faz relação com o artesanal e com o industrial. O que é uma cerveja puro malte? É uma cerveja que tem 100% de malte como matéria-prima, fonte de amido. Por isso a classificação. Exato. Então, você pode tomar uma cerveja que não é puro malte e, de repente, ela pode ter mais malte do que uma outra cerveja né, classificada assim. Sensacional. Então, é uma relação que se faz. Bacana.
Marcelo, qual que é a diferença da arte barroca? Eu quero que você cite o principal diferencial da cerveja arte barroca, que é a sua cerveja artesanal. Eu procuro fazer uma cerveja de acordo com as características e a história daquela cerveja. Então, vamos lá. Não é tão complicado fazer a cerveja. Você consegue fazer uma cerveja, mas quais são as características que ela terá no final? Você espera ter a cerveja no final, você se programa para ter aquela característica. Então, a diferença da arte barroca é que quando eu faço uma Boêmia Pilsner, eu vou buscar a história da Boêmia Pilsner. Certo. Aliás, só para você ter uma noção, as Pilsens que nós tomamos, elas não são Pilsens. Então, para ser uma cerveja Pilsen, existe um limite mínimo do teor de amargor, que é pelo cálculo que se faz pela adição do lúpulo. Certo. Então, as cervejas Pilsens, elas têm que ter no mínimo 25 o teor de IBU, que é a unidade que se mede o amargor. A que nós tomamos aqui como Pilsen, elas têm 8, 10 no máximo. Então, a verdadeira Pilsner, ela tem no mínimo 25, chegando a 40, 45. Quando você faz uma cerveja de trigo, a própria legislação, que é o decreto 6871 do MAPA, o mesmo que foi regulamentado pela lei federal, ele define que se a cerveja tiver mais de 45% de uma outra fonte de amido, ela tem que estar escrita cerveja daquela fonte. Certo. É por isso que nós tomamos cervejas de trigo, correto? Correto. Porque aquele trigo que está ali é a fonte principal de amido. Porém, sabemos que o mercado muitas vezes vende-se uma marca e propriamente ali dentro não tem aquele teor, aquela porcentagem de trigo. Então, quando você fala de diferencial, o seu diferencial é justamente essas classificações. São as classificações e a história. A Pilsen vem de Plzeň, na região da Boêmia, República Tcheca. Qual é o ingrediente que eles utilizavam? Bacana. Então, como é que eu consigo esse diferencial? Eu tenho um amigo, um parceiro, nossa, 100%, muito gente boa, que me orientou desde o começo. É o Luiz Felipe, ele tem uma loja em São Paulo, que é essas lojas que vendem insumos, né, para processo cervejeiro. Prazeres da Casa é o nome da loja. O Luiz é cervejeiro, mestre cervejeiro, trabalha com consultoria em cervejarias, ele tem a própria cervejaria, tudo isso na Alemanha, ele mora em Berlim. Então é ele que dá esse diferencial. Exato, e os ingredientes que eu uso são ingredientes todos importados. Isso é da muito Polônia, importante, da Bélgica, da Alemanha, enfim. Tá? Sensacional. E há quanto tempo ela existe? Em torno de quantos anos? Então, Meses, talvez. a cerveja eu já faço há bastante tempo. Para chegar com a característica de uma verdadeira Pilsner, ou a verdadeira Weiss, ou a verdadeira Kolsch que eu estou fazendo, eu demoro um pouco, mas eu já faço cerveja há mais de 5, 6 anos. E aí, depois que eu cheguei, eu trabalhei o processo de registro da marca, da arte barroca. Esse registro demorou em torno de 2 anos. Então, eu já faço há muito tempo. Hoje eu tenho essa marca sobre a minha patente. Né? Marcelo, a gente está indo para o nosso intervalo, mas a gente sempre deixa aqui a nossa pergunta no ar. O que necessita para a cerveja ser classificada como artesanal? Você citou aí inúmeras características, mas eu quero que você cite aí pelo menos 2, 3 principais, Okay. né, de forma bem simples. Mas a gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. Mariana, eu tenho 21 anos e eu faço Direito na FIB. Acabei pegando muito contato com a profissão dos meus pais no colegial, porque como eu estava meio na dúvida do que eu ia fazer, eu resolvi seguir a área deles, porque eu gostei bastante. A relação aluno-professor é ótima, porque sempre que a gente precisa, os professores estão para nos ajudar, a gente sempre pode ter o contato com eles. E eles sempre no corredor param para conversar com a gente, saber se precisamos de alguma coisa, então isso ajuda bastante. Sim, os professores sempre passam algumas experiências deles pra gente até ter uma noção de como vai ser a nossa vida profissional.
Então isso é muito válido, porque a gente acaba adquirindo mais experiência com as experiências deles. A FIB é uma das únicas faculdades que tem nota máxima no MEC. E além disso, ela também tem a recomendação da OAB, o que fez com que eu decidisse fazer essa faculdade. O que a FIB vai me proporcionar no futuro? A nota máxima do curso de Direito vai favorecer meu ingresso no mercado de trabalho. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando sobre a cerveja, isso mesmo, cerveja artesanal e a saúde. Já falamos aqui como que ela pode ser apreciada com moderação, trazer benefícios, e estamos destrinchando aí a cerveja de uma maneira geral. Marcelo, ponto principal, o que se necessita uma cerveja ser classificada como artesanal? 2, 3 pontos principais, por favor. Tá. Primeiro ponto que a cerveja artesanal, a meu modo de ver, ela é melhor do que uma cerveja industrial. Ela é melhor porque ela te passa uma sensação, um paladar muito mais prazerável. Você tem uma série de compostos e substâncias ali presente. É uma cerveja mais rica em malte, né? Ao contrário da industrial, que também é uma cerveja boa, mas mais leve, mais refrescante. Tá? Então, uma cerveja mais encorpada, o termo encorpado vem justamente da proporção malte e água que se utiliza no processo inicial. Então, sendo mais encorpada, ela tem mais malte, mas aí também, dentro do universo cervejeiro, eu posso encorpar minha cerveja no final do processo, utilizando um outro adjunto. Deixa eu te ajudar, então, na pergunta, junto com essa classificação. A sua cerveja é feita na panela, Exato, é isso mesmo? Panela, exato. Então, isso caracteriza ela, dá mais credibilidade dentro do artesanal? Sim. Seria isso também? Sim, eu acho que E ela é realmente feita na panela? é realmente feita em panela. É uma panela grande? É isso? um caldeirão. Um caldeirão. Um caldeirão. E ali você faz as suas magias. Ali eu faço o processo mecanizado. Mecanizado. Micro cervejarias que são automatizadas vêm, com certeza, ajudar no processo, mas o que difere a artesanal, né, o que ela tem de diferente, é o teu controle, é o teu conhecimento do que você está obtendo de acordo com o processo de quebra de amido, conversão de açúcar, trabalho com a levedura. Então, assim, a cerveja feita em panela, se você não souber fazer, vai sair uma cerveja totalmente ruim, azeda, oxidada, estragada, tá? Com sabor ruim. Agora, se você fizer ela com 100% de controle, com conhecimento, é como você saborear um bolo de fubá famoso, né, no interior de Minas e comprar um bolo de fubá numa gôndola de mercado. É bem diferente. Bem entendeu? diferente. Tá? Agora, cerveja artesanal não necessariamente todas elas vão ser cervejas que vão agradar o paladar, né? Entendi. Isso é um Aí pouco, vai do gosto. vai do gosto. Né? Falando em paladar, a degustação de uma cerveja artesanal, ela muda? Em termos técnicos, não muda não. A avaliação é feita sempre da mesma maneira. A avaliação sensorial, sem uso de equipamentos, pelo cheiro, pelo corpo, pelo sabor, pelo aroma, é a mesma coisa de uma cerveja industrial. Tá? Bacana. De onde vem? Você falou já que seus ingredientes são importados. Eles vêm de onde exatamente? Então, eu compro uma loja em São Paulo. Um dos sócios idealizadores dessa loja, cervejeiro, o mestre, mora em Berlim, trabalha com isso lá, consultor de cervejarias, tem a sua própria empresa, e eu trago esses insumos de lá. Inclusive, para a minha Boêmia Pilsner, que foi a primeira cerveja, eu queria muito utilizar um malte que fosse característico da República Tcheca. Eu gostaria que fosse de lá, então eu consegui através dessa loja. Né? Bacana. Marcelo, você já explicou isso, quero que você cite, Então você faz tudo isso de forma manual. Manual, mecânico, Mecânico. Exato. Então tudo que você, na fermentação, tudo de forma manual. E o sabor da Barroca? Pelo que eu sei, o pouco, né? Eu trabalhei durante 2 anos, né? Dentro da parte de controle de qualidade, na cervejaria, na microbiologia. E eu me lembro muito, Marcelo, que a gente falava muito do sabor, né? Na época da cerveja que eu trabalhava, que é a mesma que você também trabalha hoje, né?
Nosso grande orgulho, nosso grande abraço aqui ao seu Gerson Conte, inclusive Exato. aproveitando, ao Gercinho, né? A Sueli, nossa responsável por controle de qualidade, junto com a Letícia, enfim. Exato. Né? Mas o que me vinha muito é a questão do sabor da cerveja. Cada cerveja tem um sabor, Exato. correto? E esse sabor, ele vem de onde? De onde vem o sabor da arte barroca, por exemplo? Tá, o sabor de uma cerveja artesanal, você tem 2 ingredientes básicos, que são o malte e o lúpulo. E o lúpulo. Tá? Você pode... Vem sempre disso? Sempre disso. Você pode manter a harmonia desses 2 em equilíbrio, lógico, ou fazer um prevalecer sobre o outro. Então, uma cerveja mais amarga... Então, o sabor, desculpa, Marcelo, para o nosso telespectador Tá. entender. Então, o sabor, ele vai vir do tipo de malte e do tipo de lúpulo. E o que você vai fazer com ele no processo. De que forma você vai trabalhar ele. Não Exatamente. vem do fermento, por exemplo, da cepa. Sim. Isso também vem, também Sim, muda. essa é a parte final. Porque muita Ah. gente acha que a fermentação... Muita gente acha que cerveja pura é água, malte, lúpulo e o fermento e mais nada. Cerveja é uma bebida que tem inúmeras substâncias ali dissolvidas. Quando você tem uma fermentação alcoólica, você tem micro-organismos que inclusive vão liberar ácidos orgânicos, tá? Inclusive ácidos orgânicos na presença de álcool vão gerar ésteres, que são aromas, que vão te dar um caráter mais leve da cerveja, mais gostoso, um paladar mais que agrada mais. Então, o lúpulo e o malte é o inicial. Entendi. O que você faz com ele durante o processo É que dá o sabor. dá o sabor. E a escolha da levedura para o final também, porque a levedura ela pode gerar uma fermentação com compostos mais aromáticos e menos alcoólicos, né? Maravilha. Tá. Marcelo, o invase também é manual? Também é manual. Esse talvez seja aquela parte do processo que você pensa assim, não, eu vou automatizar isso. Né? No meu caso, eu faço um invase de cerveja por cerveja, garrafa por garrafa. Uma a uma. Uma a uma. Então, se você produziu lá, você falou no programa passado que você produz em torno de 100 litros. Tá, 100 litros. Então, você vai pegar ali... Garrafa de 500 ml e 200 garrafas. 200 garrafas, uma a uma, É uma academia. Né? enchendo, Exatamente. tampando, tem Tampando, o... depois tem a parte da rotulagem, né? Bacana. Então, é trabalhoso. E a rotulagem de uma cerveja artesanal, muitos brincam, se divertem. Mas existem resoluções da Anvisa, que é o órgão que também está Isso. ligado, né, do Ministério da Saúde, também ligado ao universo cervejeiro, que vai trazer resoluções 64, 65, tem instrução do Inmetro 157 sobre rótulo. Então, tem uma questão Também fiscalizadora. tem um padrão a ser seguido. Exato, informativa, tudo que tem que ter ali. Bacana. Então, o rótulo é uma parte legal, muita gente se diverte, mas se for para se profissionalizar mais, tem que seguir a orientação. Bacana. Marcelo, estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu quero que você cite, por favor, né, como sempre, existem algumas exposições de cervejas, para isso também existe premiação, como que é esse mundo da cerveja artesanal? Existe. Hoje em dia, os Estados Unidos é muito rico nisso, né? São eventos, os brewpubs, os São eventos, eventos né? que acontecem? Existem eventos que são peculiares do universo cervejeiro. Tem muita gente que nem fica sabendo, Exato. né? Mas são feitas festas e eventos com muita música, muita cultura. Próprios para a cervejaria. Próprio pra para cervejaria. artesanal. E muitos eventos ligados à gastronomia, né? Principalmente a parte de lanches, hambúrgueres, né? Bacana. Então, existe exposição, existem concursos, né? Premiação também. Premiação. Ganhou existe. algum já, Marcelo? Eu já fiz parte, mas ainda não ganhei, estou no caminho. Vamos Maravilha. ver. Marcelo, quero agradecer mais Obrigado, uma Luiz. vez a presença, a participação, deixar aí o microfone para sua mensagem final. Tá né? bom, eu que agradeço. Para degustação sempre. E fica aí o nosso microfone aberto. Tá, bom, esse tema é bastante complexo, né? Em termos legislativos, Isso. legais, sobre cerveja ilícita ou informal, enfim. Mas em termos do que a gente encontra no mercado hoje, é bom que as pessoas possam distinguir uma cerveja artesanal, uma cerveja puro malte, uma cerveja industrial, Todos com as suas devidas características, e sabores. momentos, e dar valor a cada uma delas. Não é que uma cerveja artesanal vai discriminar uma outra cerveja. Claro. São cervejas e gostos, né, diferentes, e o gosto é peculiar de cada um. Então, não é porque surgiu um artigo dizendo que a cerveja brasileira tem 45%
de arroz ou de milho na sua composição, que a partir daí passou-se a achar que a cerveja é ruim. Não, tanto é que nós não temos uma plantação de cevada compatível com o volume de cerveja que a gente tem, então é algo contextual. Então toda cerveja é boa, ela precisa ser avaliada e as pessoas têm consciência do que estão tomando, né? Maravilha. Ok? Eu agradeço o convite, viu? Papo muito bom, obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço sempre, o Marcelo é um amigo pessoal nosso, professor, damos aula junto em alguns cursos e na faculdade. E mais uma vez, obrigado pela amizade, pela presença e pela parceria. A você também, muito obrigado pela presença, pela participação. Lembrando do nosso e-mail, né? Sempre doutor@biomedicosaude.com.br, também nosso portal, onde você pode assistir esse programa e também todos os outros, né? Nós há 6 anos aqui na TV FIB, já trazendo qualidade, buscando qualidade de vida. Biomédico Saúde, pratique qualidade de vida, uma boa vida a todos. Um grande abraço.